Iniciando aqui mais TED Talk, agora com o professor Lucas Ancastro, para falar de um assunto muito importante, que é o tema de uma das suas obras, que seria sobre a famosa crise ariana, que é um assunto que, hora ou outra, nós que já estamos acostumados com a crise na igreja, sempre nos deparamos, seja para comparação, seja até como alguns já fizeram para diminuir, dizendo que a crise ariana não foi tudo isso como a crise que nós vemos hoje em dia. Então, seja qual for a utilização que a crise ariana é feita no contexto atual, ela se torna cada vez mais, sobretudo pela situação em que estamos, um assunto em que nós devemos sim nos aprofundar e devemos sempre buscar então as melhores fontes para conseguirmos então tirar limpo, afinal, o que nós podemos aproveitar da crise ariana ou não para nossa situação e o que foi efetivamente a crise ariana e qual foi a sua extensão. Então, por isso, estou com o professor Lucas Ancastre, como já mencionei, e o professor pode se apresentar e iniciar já a exposição do tema conforme ele achar necessário. Olá, Luíde. Olá a todos que estão nos assistindo. A crise ariana é como Luíde, como você falou, tema de uma dos meus livros, é o maior dos meus livros. Fiquei, 3 anos dedicado a ele, já se esgotou a primeira edição, inclusive eu estou preparando a segunda, em razão justamente da importância desse tema para os nossos dias. Trata-se, portanto, de um tema no qual eu me debrucei bastante. Eu acho que eu me dedico ao estudo e ao ensino da história da igreja, tem uma escola virtual dedicada a isso, mas eu creio que de todos os temas, de todas as épocas da igreja, talvez tenha sido aquele que eu mais me aprofundei. Esse, obviamente, o tema do meu outro livro, que é São Luís, mas enquanto processo histórico, indiscutivelmente, a crise ariana e a vida de Santo Atanásio, se trata do que eu mais me aprofundei. Sobretudo considerando, como você bem pontuou, as semelhanças, entre aquele momento histórico e o nosso, e considerando o quanto nós podemos, enquanto católicos que vivem em um momento de crise na igreja, enquanto nós podemos nos inspirar nos exemplos daqueles que permaneceram fiéis em um tempo em que a heresia campeava. Eh, Só antes da gente entrar no tema, só fazer um breve comentário a respeito desses recursos que se fazem retoricamente à crise ariana. É interessante que eu já vi, pessoas digamos, das mais variadas posições frente à crise na igreja, invocando a crise ariana. Aqueles que geralmente negam a crise ou, a relativizam. Eles gostam de invocar a crise ariana para dizer o seguinte: "Ah, olha, a história da igreja é cheia de episódios assim, a história da igreja é cheia de crises. O que nós estamos atravessando é só mais uma". Outros chegam e isso para mim, sempre que eu ouço isso, eu admito que eu fico um pouco incomodado, porque historicamente não corresponde à realidade. Outros dizem assim: "O estado de crise é o estado normal da igreja". Aí, olhem a crise, vejam a crise ariana, né. Então, esses que geralmente têm uma posição, digamos, mais alinhada ao continuismo, eles geralmente ficam nesse tipo de argumento, ou seja, recorre-se à crise ariana para menosprezar ou para diminuir a realidade, as nossas dificuldades atuais, a gravidade das nossas dificuldades atuais. E por outro lado, geralmente aqueles mais alinhados ao espectro, digamos, tradicional, recorrem à crise ariana para mostrar que justamente houve um momento da história da igreja em que a fé esteve muito fragilizada, em que os católicos, tanto da hierarquia quanto os leigos, tiveram que, se posicionar e adotar, posturas, fazer coisas, que estariam fora da vida normal da igreja, da normalidade, enfim, porque viviam em estado de exceção, e que nós devemos buscar inspiração, neles, na galhardia com que Santo Atanásio e os seus combateram as heresias e, enfim.
Então vejam que a crise ariana ela é invocada por todo mundo, só que com finalidades diferentes. Eu, pessoalmente, considero que a crise ariana, ela é bastante menos grave do que a crise que nós enfrentamos hoje. Isso para mim não há a menor dúvida, não há a menor dúvida mesmo, isso por uma série de fatores, desde a abrangência, né, vejam, uma crise no século IV, é óbvio que ela traria repercussões às almas, nas mais diferentes regiões do mundo católico, repercussões muito menores do que uma crise em um mundo globalizado, como é o nosso. Outra coisa, naquele tempo, apesar da possível, eu creio que é certa, mas da possível claudicação do Papa Libério em determinado momento, assim, aquilo não veja, a fraqueza do Papa Libério não se compara, mesmo diga-se a própria raiz da crise, vejam, o modernismo é muito mais grave do que o arianismo, até porque o modernismo ele traz o arianismo no seu bojo e tantas outras heresias como denunciou São Pio X. Então assim, eu acho que a crise ariana ela muito menos gravosa do que a atual, no entanto, ela serve de algum modo, se nós lermos a história, né, sob um ponto de vista espiritual e observarmos que não apenas Deus, mas também o demônio, ele age na história, é possível perceber que, de algum modo, a crise ariana serviu de ensaio 17 séculos atrás para a crise atual. Existem paralelos que são bastante evidentes, na minha opinião, entre o desenrolar daquela crise e a atual. Então, apesar de eu considerar a crise atual mais grave, eu considero que a crise ariana, ela tem paralelos bem sólidos, bem fortes com a crise que a igreja atravessa hoje. E feita essa breve consideração, eh, a minha pesquisa no meu livro, Santo Atanásio e a Crise Ariana, não é, isso precisa ser dito, ela não é uma obra dedicada a, como que eu posso dizer, a polêmica ou a defesa explícita de determinada postura em face da crise na igreja. Não é isso. Eu, escrevi o livro para narrar a história, certo? Eu me permiti fazer comparações e fazer reflexões nesse sentido somente no último capítulo. São 14 capítulos, a obra somente no capítulo 14. Depois que eu conto a história, eu viro a página e faço algumas comparações nesse sentido. Porque eu acho que é uma tentação muito equivocada a gente ficar, a gente incorrer nesse tipo de anacronismo e não considerar a história em si mesmo. Então, a minha preocupação primordial no livro e quando eu falo da crise ariana no meu curso também, é justamente contar a história e a partir da história, aí sim, a partir da história, nós fazemos reflexões, nós fazemos paralelos, nós extraímos lições. Mas a gente não pode, e essa eu acho que é uma tentação grande para o católico, a gente não pode, eh, com perdão da palavra, prostituir a história, no sentido de recorrer à história somente como um instrumento, para sustentar as nossas posições em face do que quer que seja. Então vamos lá, a crise ariana, que foi isso? Bom, a crise ariana, ela foi um período es de tremendo conflito interno à Santa Igreja Católica, motivado por uma heresia que é o arianismo, né, uma coisa é a heresia ariana, outra coisa é a crise. A heresia é a doutrina inventada por Ari e pelos seus asseclas, pelos doutrinadores que vieram depois dele. Agora a crise é justamente a repercussão dessa heresia na igreja, porque existem heresias que não causam crises na igreja. Existem heresias que causam maiores ou menores turbulências dentro da igreja, mas que
não colocam a igreja numa situação de crise. Se nós considerarmos o conceito aquele conceito que não um conceito, mas aquela noção de crise que Romano Amero de algum modo pincela no seu Iota Uno, ele fala uma coisa interessante, a crise é aquele estado de de vida, de um ser, ele faz uma analogia com o mundo animal, né. É um estágio da vida daquele ser em que ele está se transformando, ou melhor dizendo, em que ele está no processo de deixar de ser aquilo que é. Caso ele faz alusão, por exemplo, ao período que antecede a morte de um ser vivo. Ele está em crise, porque ele é um ser vivo, vai deixar de ser. Ou ele também menciona o período em que a lagarta fica dentro do casulo para se transformar numa mariposa, numa borboleta. A crise seria justamente aquele momento de transição. E o que seria a crise na igreja? Para Romano Amélio, seria justamente aquele momento em que a igreja estaria correndo o risco, ou seja, no momento de transição, de se tornar uma coisa diferente do que ela é antes, e só não se torna porque Deus não permite, certo? E o que que faz a igreja deixar de ser aquilo que é? Responde Romano Amélio, ela perder a fé que ela custodia. Na medida em que a igreja ela deixa a fé que ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que São Pedro professou, eh, ela está ali em crise. Ou melhor dizendo, o momento em que a igreja corre o risco de perder essa fé, ela está em crise. No caso, ela só não perde essa fé, ela só não para de custodiar essa fé por um milagre. A crise, portanto, é esse momento de transição. Isso é Romano Amélio pincela lá no Iota 1. Por causa da promessa de Cristo, a crise não se concretiza, ou seja, a igreja não se torna uma coisa diferente do que ela é. Mas esse período de crise é aquele momento dramático em que isso quase acontece. Isso só não acontece por uma intervenção muito grande de Deus. Por isso a crise ariana foi de fato uma crise. Por quê? Mais do que uma simples heresia, o arianismo provocou na igreja uma tal convulsão interna que durante um determinado período de tempo, a igreja quase, quase, ou correu o risco de perder a fé que ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele serve no momento em que, diz lá São Jerônimo, no seu Contra Luciferianos, o mundo dormiu católico, acordou ariano. Bom, e como isso começou? Quando isso começou? Bom, a crise ariana, as raízes dela estão na primeira década da segunda década do século IV, nos anos 310, um período imediatamente posterior ao fim das perseguições romanas, período imediatamente posterior à paz de Constantino. A grande perseguição, a perseguição de Diocleciano, começou em 303, durou no Oriente até 313, no Ocidente até 305, no Oriente até oficialmente 312, mas continua na prática até 313. 313, o Edito de Milão, Constantino e Licínio deram paz à igreja. No dia seguinte, praticamente, sei lá, eu digo dia seguinte, porque para a história é praticamente o dia seguinte, porque veio a paz de Constantino em 313, em 318 começa a crise ariana, ou seja, na história isso é nada. 6 anos depois, 5 anos depois, é muito pouco. Tanto que Paulo Orósio, o célebre um célebre escritor católico do século IV ainda, eh, na sua História contra os Pagãos, ele menciona isso, quando ele fala do fim das perseguições e o início da crise ariana, ele fala que os imperadores que antes tentavam aniquilar a igreja, a perseguindo-a, né, os imperadores pagãos, agora, né, por um artifício malicioso do diabo, ele atribui isso mesmo ao diabo, esses imperadores cristãos agora, eles vão, tentar, na verdade, é corromper a igreja através de uma heresia e fazendo perseguições em nome dessa heresia, não mais no tipo paganismo. Então, assim, se nós formos ver a história do ponto de vista, eh, espiritual, é indiscutível que há uma correlação, digamos assim, de mudança de estratégia do diabo para fazer a igreja se perder. Depois de 2 séculos e meio de perseguição, a igreja não acaba, muito pelo contrário, ela cresce e triunfa. O demônio muda de estratégia e utiliza o antigo império pagão, agora cristianizado, para corromper a igreja desde dentro. Por isso que essa
esse início do arianismo logo no dia seguinte, quase, a ao fim das perseguições, isso não é à toa, isso não pode ser visto como acaso. Onde a crise começou? A crise começou em Alexandria, a crise começou em Alexandria, metrópole do Egito, uma das principais cidades do Império Romano, principal centro cultural do Oriente Romano, se não do Império Romano como um todo, e sede de uma das mais importantes dioceses, mais importantes bispados. O de Alexandria era o segundo em importância, após o de Roma. Não existia Constantinopla ainda, né, então era o segundo. Quando Constantinopla surgisse, reduziria Alexandria para o terceiro lugar. Mas Alexandria, por ser uma igreja fundada por São Marcos, eh, era uma igreja ligada à tradição petrina, por isso São Marcos que era discípulo de São Pedro, então era a igreja a segunda em segundo lugar, na hierarquia episcopal. E bom, como começou? A heresia ariana, ela é a invenção de um padre alexandrino chamado Ário. A história de Ário, ela não começa com a heresia ariana, na verdade, Ário começou a difundir essa sua doutrina já em idade avançada, consideravelmente avançada. Era um homem de mais de 60 anos, quando começou a difundir o arianismo. Mas a vida pregressa dele já havia sido bastante conturbada, ele já havia sido excomungado e readmitido 2 vezes por, aderir a um cisma na igreja egípcia chamado cisma meleciano, do qual cujo tema nos, né, vai além do nosso tema aqui. E ele havia sido readmitido 2 vezes por 2 sucessivos bispos de Alexandria, pedido perdão, enfim. Ele foi excomungado uma vez, foi readmitido, excomungado uma segunda vez, foi readmitido uma segunda vez. E ele era pároco, de uma das principais, não era essa palavra, era o responsável pela igreja, mas das principais paróquias de Alexandria, a paróquia de Belcales. E, a crise começa em 318, quando ele começa a difundir uma nova doutrina. Se nós fôssemos situar teologicamente, uma nova doutrina, trinitária e cristológica. O arianismo, ele é ao mesmo tempo uma heresia trinitária, porque, eh, porque ele ataca pontos sobre as relações dentro da própria Santíssima Trindade, entre as pessoas divinas, e é ao mesmo tempo uma heresia cristológica na medida em que mexe em conceitos essenciais da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. No que consiste o arianismo? E aqui eu vou procurar simplificar, mas não simplificar tanto como dizer simplesmente que Ário negava que Jesus é Deus. Não, esse é o tipo de simplificação que não cabe bem na mente grega de Ário, né, porque o mundo, o Império Romano Oriental era helenizado, todos os padrões mentais, linguísticos eram todos gregos. A forma mentis grega não admitia esse tipo de simplificação. Ário dizia que Jesus não é Deus. Sim, Ário no final das contas dizia isso, mas ele não dizia expressamente isso. No que consistia a heresia dele, e aqui eu vou fazer uma grande simplificação. O capítulo 2 do meu livro é todo estudando as origens da heresia ariana, quais as possíveis influências, intelectuais dessa doutrina que eu busco. Eu vejo, influências do gnosticismo, do docetismo, do filonismo, claro, das heresias subordinacionistas do século III, mas vamos simplificar aqui. Ário negava que o filho é da mesma substância que o pai. Disso se trata a heresia ariana, a negação de comunhão de essência, digamos assim, de natureza, entre o pai e o filho. Ele subordinava o filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao pai, certo? O arianismo é uma heresia subordinacionista, na medida em que subordina umas pessoas da Trindade
a outra, no caso ao Pai. Ah, e o Espírito Santo? Ario não toca ainda no Espírito Santo. O Espírito Santo tocariam seus discípulos, certo? Macedônio, que era um ariano, já iria começar a falar do Espírito Santo depois. Mas o problema de Ario é quanto à natureza do Filho. Por que que ele começou, né, de onde veio essa sua heresia? Como eu falei, as influências são grandes, mas nós podemos, eh, assim, em primeiro lugar, Ario era e o que eu estou falando aqui não é uma análise minha, isso é dito expressamente pelos cronistas. Ario se tratava de um personagem corroído pelo orgulho. Era um homem orgulhoso, mesmo, e um homem invejoso. Ele achava, em primeiro lugar, que o bispo de Alexandria, Santo Alexandre, grande Santo Alexandre, ele esperava ter assumido a diocese de Alexandria, o bispado de Alexandria, quando Santo Alexandre assumiu. Ário era um homem de moral rigorosa, rigorosíssima, de grandes práticas de penitência, que impressionava as pessoas olhavam para ele e viam uma seta. Não se vê em Ário, por exemplo, um Lutero, assim, no qual as paixões se misturam com as paixões carnais, né, no caso de Lutero. Com as paixões carnais se misturam com as doutrinas. Não, Ário era pior, por quê? Em Ário, o que dominava Ário, de fato, era um orgulho luciferino. Orgulho este que, no final das contas, Ário julgava poder colocar dentro da sua cabeça o grande mistério da Santíssima Trindade. E não entrava na cabeça dele essas 2 verdades de fé, que são a unidade, essencial das 3 pessoas da Trindade e a diferença, né, dessas 3 pessoas enquanto pessoas divinas. Um Deus uno que é trino. Ário falava que havia algum não, aquilo não entrava na cabeça dele. Então qual foi a solução que ele encontrou? Subordinar o filho ao pai. Ah, então, para Ário, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é um homem qualquer. Não, o filho, ele é, abaixo do pai, o ser mais perfeito que existe, mas uma criatura. Isso é o que mais chocava na heresia ariana, ao que parece, quando se lê os escritos da época. A afirmação de que o filho é criatura. Ario dizia que o filho é inferior ao pai, e que por ser inferior ao pai, não tem natureza divina. Não tem natureza divina, o que não tem natureza divina, tem natureza criada. O filho foi criado. E mais, ele dizia que houve um tempo em que o filho não existia. São essas 2 afirmações que parecem chocar bastante. Ele dizer que houve um tempo em que o filho não existia e que o filho é criatura. E é claro, as repercussões, as consequências lógicas desse seu raciocínio acabavam por demolir toda a fé cristã. Se o filho é criatura, se o filho não é Deus, ele não po aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria não tem natureza divina, não é Deus, logo ele não poderia oferecer um sacrifício suficiente na cruz para reparar o pecado da humanidade, enfim. E por consequência toda a fé cristã ia para o buraco. Não não temos indícios de que Ário, entendeu isso. Muito dificilmente, muito provavelmente ele parava aí, ele não eu não creio que ele chegasse a negar outros, por decorrência, a negar explicitamente outros dogmas de fé além desse, mas as consequências lógicas do seu sistema doutrinário era pôr a fé cristã no chão, certo? Por isso que a heresia ariana era, ao mesmo tempo, uma heresia trinitária, na medida em que subordina
né, que trata das relações entre as pessoas da Trindade, subordinando o Filho ao Pai, e ao mesmo tempo uma heresia cristológica na medida em que, nega a natureza divina autêntica, verdadeira ao Filho. Bom, e como tudo começou? Porque como eu falei, uma coisa é a heresia, outra coisa é a crise. Como a crise começou? Bom, a história da crise ariana trata-se de uma história extremamente complexa, com os mais variados agentes, muita gente envolvida, muitas idas e vindas, então, vamos tentar, narrar aqui do modo mais compreensível para aqueles que nos estão assistindo. Ele começou, pregando para os seus paroquianos em Belcálice, na paróquia de Belcálice, em Alexandria. A sua pregação alcançou o seu bispo, que era Santo Alexandre, que pediu que Ario se explicasse. Ario compareceu diante do bispo, expôs a sua doutrina. Santo Alexandre ficou assustado com aquilo que ouviu, convocou um sínodo, um concílio regional de bispos egípcios em Alexandria, que excomungou Ario. Primeira excomunhão de Ario, data de mais ou menos, a data exata não se sabe, 320, 321. Com ele foram excomungados uma multidão de padres, de diáconos, que o apoiavam, e também 2 bispos egípcios que desde o início se colocaram nas suas fileiras. Agora, como esse tipo de coisa, pessoal, era relativamente comum naquela época, né, um padre que ensina alguma coisa errada e é excomungado pelo seu bispo. Como que esse problema interno ali da igreja de Alexandria alcançou proporções, universais, alcançou a igreja inteira? Porque Ário, isso eu friso bastante lá no meu livro. A doutrina ariana, ela pode até ser obra de um padre. Agora, o movimento ariano foi um movimento episcopal. Porque desde o início mesmo, Ário encontrou no episcopado e em grandes nomes do episcopado da igreja no Oriente, bispos dispostos a sustentar a sua doutrina, dos quais o mais célebre e assim, é o talvez um dos personagens principais dessa história, chamava-se Eusébio de Nicomédia, certo? Trata-se de um personagem, um dos mais deploráveis personagens da história católica, bispo, legítimo, não confundir com Eusébio de Cesareia, ok? Eusébio de Cesareia, eh, ele se colocou a serviço do partido ariano, isso é fato. Mas como naquele tempo as coisas não eram nem um pouco preto no branco, é difícil, afirmar qual era a doutrina que Eusébio de Cesareia de fato, sustentava. Eusébio de Nicomédia não. Eusébio de Nicomédia não apenas professava a heresia ariana, como ele foi o grande chefe do partido ariano, a ponto de, a partir da década de 330, não se falar nem sequer em partido ariano, mas em partido eusebiano, por causa dele. Então, repito, apesar de a heresia ariana ter sido uma heresia de um padre, o movimento foi episcopal, graças sobretudo a este personagem terrível chamado Eusébio de Nicomédia. E eu falo terrível aqui, pessoal, não somente porque ele aderiu à heresia, mas por causa da sua vida também. Ele era um homem ruim, um homem mau, totalmente desprovado de escrúpulos. E desde o início, Eusébio de Nicomédia, ele tornou-se digamos que ele tomou Ário sob a sua proteção. Ário foi, excomungado por Santo Alexandre, foi embora do Egito, se instalou na Palestina, depois foi viver junto de Eusébio em Nicomédia. E aí eu não disse isso,
Eusébio não apenas era um bispo, como um dos bispos mais importantes, à altura, considerando que Nicomédia, inexistindo ainda Constantinopla, Nicomédia era a sede do Império Romano na Pars Orientis, na parte oriental, quando Diocleciano, tornou-se né, dividiu o Império Romano em 4, escolheu Nicomédia como sua capital do Oriente. Então, Eusébio era não apenas um bispo, como um bispo de muitas relações políticas. Era um homem amigo do poder. Essa, inclusive, será uma característica dos grandes bispos. Quando eu falo grandes bispos arianos, aqui eu digo os mais importantes no partido ariano. Desses bispos arianos mais importantes é a proximidade com o poder imperial. Eles cercavam o tempo todo os imperadores e os magistrados. Então, eh, e Eusébio de Nicomédia utilizou toda a sua influência, a influência que ele, tinha entre o episcopado oriental para atrair apoios para a Ário, contra Santo Alexandre. E já desde o começo da história da crise ariana, eh, existe já aparece um personagem de importância capital, para sempre, né, que é Santo Atanásio. Santo Atanásio, ele era o principal diácono de Alexandria, quando a crise começou. Ele era o braço direito de Santo Alexandre. Santo Atanásio havia sido criado por Santo Alexandre, havia vivido durante um tempo com Santo Antão, era um homem já desde a juventude muito culto, tanto que escreveu, ainda jovem, aquelas suas 2 obras-primas, que são o Contra os Pagãos e o Sobre a Encarnação do Verbo. E era já um santo desde muito jovem, então, e era ali o braço direito de Santo Alexandre, desde sempre. Ele foi ali, de fato, o o principal opositor do arianismo. Bom, nos seus primeiros tempos, o arianismo ele começou logo nos seus primeiros tempos, ele começou a causar grandes perturbações na parte oriental do Império Romano, graças às maquinações de Eusébio de Nicomédia. Pelo menos 60 cartas foram trocadas entre os bispos da parte oriental do Império Romano, uns de um lado, outros do outro, a favor de Ário, a favor de Santo Alexandre de Alexandria, causando uma perturbação muito grande, até que, em 324, se não me engano, o imperador Constantino, que a essa altura já de fato havia aderido à fé cristã plenamente, digamos assim, e ele tinha acabado de vencer Licínio, chegou no Oriente, se tornou imperador do Oriente também, já era do Ocidente desde há muito antes, e ele viu aquela perturbação que estava a igreja no Oriente, por causa disso. E enviou para Alexandria um importante bispo ocidental, Ósio, bispo de Córdoba, na Espanha, província da Bética, né, Baética, na Espanha, para tentar ver se havia um meio um meio simples de resolver aquilo. Ósio foi, Ósio, que era inclusive um confessor da fé sobre Diocleciano, ele havia, eh, sido torturado durante a perseguição, e só não morreu, não é porque não morreu, mas, professou a fé, era um confessor. Ósio foi a Alexandria, viu que a situação, viu que não estava em jogo, como se dizia, uma simples questão de palavras, um jogo de palavras, que havia ali uma questão muito mais grave, e reportou a Constantino dizendo que, bom, não, esse assunto ele não vai ser resolvido de modo tão simples, ele já adquiriu inclusive proporções que ultrapassam a própria igreja de Alexandria. E foi assim que, em 20 de maio de 325, neste ano serão comemorados os 17 séculos disso, foi aberto o primeiro concílio ecumênico, do qual no qual uma das principais, questões a serem debatidas era justamente a controvérsia ariana.
Aqui chamamos de controvérsia justamente porque estava em curso de fato uma controvérsia com 2 posições distintas a respeito daquela questão. E assim foi aberto o primeiro concílio, ecumênico, certo? Até aqui alguma questão? Não, 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 nenhuma questão, a não ser que é importante destacar realmente o papel e a atuação de pessoas como Eusébio de Nicomédia. Por exemplo, foi ele que batizou no leito de morte o imperador Constantino, não? Então isso já Foi. demonstra que ele tinha justamente uma influência e um modo de atuação de estar acerca do poder, ou seja, de estar próximo das estruturas do poder para conseguir, a partir delas, manipular a igreja por dentro, né. É interessante porque o próprio Constantino participava dos concílios, né, e além disso, no livro do Michael Davis sobre a crise ariana, ele fala que o Eusébio de Nicomédia era uma espécie de gangster, muito mais do que um bispo, ou seja, que ele era quase que um mafioso nessa estrutura da igreja. Sim, era uma figura de, eh era líder de facção mesmo, política. Era isso, um líder de facção política. Eh, e sim, inclusive essa é uma questão que geralmente vem. Constantino se conver morreu ariano? Não. Vamos entender isso daqui a pouco, e é uma coisa que precisa ser pontuada justa para se entender justamente a como estes homens, sobretudo Eusébio, agiam, mas isso sobretudo após o concílio de Nicéia. A crise ariana ela tem várias fases, e os arianos o jeito que eles estavam agindo agora, pregando em público, dizendo claramente a que vinham, brigando por carta e expondo a sua doutrina de modo claro, eles não vão mais fazer isso durante muito tempo, e já entenderemos por quê. Bom, o o primeiro concílio ecumênico foi aberto em 325, e uma das principais questões, como eu falei, a serem debatidas foi justamente a questão ariana. E aqui não vou tratar pormenorizadamente dos eventos do concílio em si mesmo, mas, o concílio ele era composto por 318 bispos, essa é a cifra que nos dá Santo Atanásio. Eram 300 e a maior parte, esmagadora, a maioria eram bispos orientais, 303 eram bispos 313 eram bispos orientais, só 5 ocidentais, porque a questão era principalmente oriental, né, o arianismo não havia ainda chegado no ocidente. Mas é impressionante como já se vê aí o primado papal. O foi ju Como o Papa Silvestre não pôde comparecer, ele enviou 2 padres romanos, chamados Vito e Vicente, que seriam depois Vicente seria bispo, Vicente Capua. Ele iria, para presidir o concílio com Oswio de Córdoba. Os 3 foram presidentes do concílio enquanto representantes do bispo de Roma, do Papa Silvestre, né. E foram 313 bispos. A princípio, no começo, parece que cerca de 22 eram arianos, certo? 22 eram, ligados ao partido de Eusébio e de Ário. E logo nas primeiras discussões, foi pedido que Ário expusesse sua doutrina diante do concílio. E ele expôs. E acaba até que as fábulas, criaram, histórias a respeito desse fato, né, aquela lenda que surgiu mais de 1000 anos depois de São Nicolau, que teria dado um soco em Ário, isso não aconteceu, é uma lenda, mas corresponde de algum modo ao estado de espírito dos bispos narrado pelos cronistas autênticos. Se diz lá que quando os bispos ouviram Ário falar, por considerar o que Ario estava dizendo não apenas heresias, mas blasfêmias contra nosso Senhor Jesus Cristo, eles tampavam os ouvidos, os bispos, gritavam para calar a boca de Ario, tamanha a enormidade das heresias que ele professava. Aí, em seguida, houve os debates, Eusébio de Nicomédia de um lado,
né, e como chefe da facção ariana, Santo Alexandre de Alexandria, que ainda tomou a palavra, né, enquanto principal, líder do partido católico, eh, Santo Atanásio, ao que tudo indica, também, falou, discutiu no concílio de Nicéia, enquanto diácono, falando em nome de Santo Alexandre, porque ele de nome próprio não poderia, ele era apenas diácono. E ao cabo, foi feita uma chegou-se à conclusão de que a doutrina de Ario era uma heresia e que não não havia como aquilo continuar sendo pregado dentro da igreja católica. Então Ario foi, anatematizado, excomungado, porque não se retratou. Ao cabo dos agora, o número exato não me lembro, mas, dos 22 bispos que o apoiavam, eh, logo o número caiu para 6, alguma coisa assim. Ao cabo, na última votação, só 2 ficaram com Ario até o final, que eram os 2 bispos egípcios que o apoiavam desde o começo, eh, e o próprio Eusébio de Nicomede, com seus principais asseclas, Márias de Calcedônia, Teógenes de Nicéia, Teodoro de Heracleia, todos aceitaram condenar Ario também. Todos porque eram homens muito que ficaram com medo de perder suas posições, porque Constantino, que estava lá assistindo às discussões, estava disposto a fazer do que os bispos decidissem em Nicéia lei de estado, morrendo de medo de perder suas posições, subscreveram a condenação de Ario. E mas não bastou ali a igreja entendeu que não bastava condenar Ario. Era necessário, além dos cânones que seriam publicados, escrever um símbolo de fé, uma fórmula de fé, um credo, como chamamos popularmente, eh, no qual a doutrina católica, sobretudo sobre o Verbo, ficasse clara. E nessa fórmula de fé, ao que tudo indica, foi Oswio de Córdoba quem sugeriu que fosse inserida uma palavrinha nessa fórmula de fé, que, claro, ele foi inspirado por Deus nisso, uma palavra, uma fórmula, eh, que expressaria sozinha praticamente qual a doutrina católica a respeito da relação entre o pai e o filho, que é o consubstancial, o em grego homoousios, que, significa de substância igual. Os arianos os arianos que não estavam dispostos a ir para o buraco com Ario, inclusive Eusébio de Nicomede não foi, não ficou com Ario até o fim. Ele sugeriu outra coisa, que fosse adotada uma fórmula, intermediária entre a doutrina ariana e esse tal consubstancial. Ario defendia que o pai e o filho são heteroúsios, de substância diferente. Claro, porque se o filho é inferior ao pai. Mas Eusébio de Nicomédia falou: "Não, essa fórmula consubstancial pode ser ocasião de heresia sabeliana", ou seja, a heresia que lá no século III ainda confundia as 2 pessoas divinas, o pai e o filho. O consubstancial vai ser ocasião disso. Então vamos adotar uma fórmula, intermediária. Não sei como se pronuncia, mas imagino que seja, homoiousios. No meio do homoousios católico, inserir-se-ia um iota, que indicava de substância semelhante. Então, a os arianos diziam, de substância diferente, heterousios. Os católicos dizia de substância igual, consubstancial, homoousios. Mas Eusébio veio: "Não, vamos no meio do caminho, vamos numa fórmula intermediária, substância semelhante". Bom, não é preciso ser um grande lógico
para concluir que o que é semelhante é diferente. A semelhança, ela traz no seu bojo uma certa diferença. Semelhança não é identidade, semelhança não é igualdade. Se o pai e o filho são semelhantes, é porque eles são diferentes. É claro que isso aí era de grande habilidade, e no futuro muitos cairiam nisso, mas naquele momento, e a gente vê aí claramente a ação de Deus, naquele momento a igreja, Deus não permitiu que os bispos fraquejassem, e foi composto o credo niceno com o consubstancial. Palavra esta que, doravante, pelas décadas futuras, seria como que a pedra de toque da ortodoxia. Você quer saber, até o fim da crise ariana, quem está de um lado ou de outro? Qual que é a forma dessa palavra? Consubstancial. Consubstancial vai ser, até o fim, aquela palavra que vai distinguir os católicos dos hereges, nas suas mais variadas nuances, porque a partir desse momento, nós já veremos, não existiam só católicos e arianos, não. Entre os católicos e os arianos mais radicais, haviam semerianos, depois haveria aquilo que eu chamo de semi-semerianos, que são os acacianos, enfim, toda uma plétora, uma pleiade de partidos heréticos. Uns mais heréticos que os outros, sei lá. Mas todos eles se caracterizavam por uma coisa: rejeitar o consubstancial. Mas, felizmente, a igreja, ela aprovou o credo, aprovou aquela fórmula de fé com consubstancial. O concílio foi encerrado, durou menos de um mês, em junho de 325, acabou. Ário foi exilado, com os 2 bi Panônio, eu acho, para Dalmácia, agora me escapa, com os 2 bispos que sustentavam o seu partido, sustentavam a sua heresia, e todo mundo voltou para casa, feliz. Constantino tornou os decretos do concílio, deu ao decreto do concílio de Nicéia força de lei, e bom, parecia que estava resolvido, né. Bom, por um lado esteve resolvido, e às vezes a tem gente que não consegue descer consegue ver as nuances dos fatos, né. As pessoas falam: "Ah, então quer dizer que o concílio de Nicéia não resolveu nada, porque a heresia ariana continuou gente, pelo amor de Deus, o concílio de Nicéia deu a arma pela qual se deve lutar, com a qual se deve lutar, e a doutrina pela qual se deveria lutar. Tudo bem, depois do concílio de Nicéia as coisas vão piorar muito. O concílio de Nicéia não resolveu as coisas humanamente falando, mas ela deu aos católicos a clareza da fé pela qual deveriam combater. Por isso que, até o fim, aqueles que combaterão os arianos serão justamente chamados nicenos, pelo seu apego à doutrina de Nicéia, pelo seu apego à fórmula de fé nicena, especificamente o consubstancial. 325 acabou o concílio, 326 existe controvérsias, eu acho que é 326, outros falam 328. Santo Atanásio sucedeu a Santo Alexandre enquanto bispo de Alexandria. Portanto, segundo dignidade na igreja após o sumo pontífice romano, após o papa. E desde o começo, Santo Atanásio ele foi, e aqui não dá para entrar na no nas particularidades da biografia, dele, principalmente enquanto bispo, mas Santo Atanásio ele foi muito mais, enquanto prelado, pessoal, enquanto doutor da igreja, ele foi mais do que um combatente da heresia, né. Claro que isso o notabiliza, isso o fez especialmente memorável, mas era um santo, um pastor de almas, um homem que de fato dava a vida pelo seu rebanho nos mais variados aspectos, e foi além disso um doutor, né, um doutor da igreja. São Pio V declarou doutor da igreja, além de padre era doutor, né. Um dos 4 grandes doutores do Oriente. E desde o começo, Santo Atanásio ele significou, e aqui uma breve consideração do que significa Santo Atanásio no curso da crise ariana. Santo Atanásio, ele é sobretudo a
No meu livro eu uso essa imagem, essa metáfora. Ele é sobretudo como que o estandarte, ele é como que o estandarte que permanece erguido, mostrando para as hostes católicas de que a fé permanece de pé. Ele não a crise ariana teve repercussões que vão muito além da pessoa de Santo Atanásio, mas o nome dele, a figura dele, ele paira em todos os lugares, em todas as discussões, com caráter mesmo de um símbolo, com caráter do daquele homem que lá no distante Egito, ele é aquele que sustenta, aquele que representa a luta pela autêntica fé, que é a fé de Nicéia. Ele vai ser isso. Santo Atanásio, ele no século IV, e eu digo isso, não existe na história da igreja, não existe na história da igreja, um período em que ser católico significou estar ao lado de alguém, como no século IV ser católico significou estar do lado de Atanásio, certo? Ser católico no século IV era estar do lado de Atanásio. Isso não se repete na história da igreja. Uma coisa interessante, não é? É justamente o Eusébio de Cesareia, que se manteve uma personalidade bastante dúbia durante toda a crise ariana, e que por isso uma das grandes razões pelas quais ele não foi canonizado foi justamente o interesse dele de manter um credo semi-ariano para poder andar tanto com os arianos quanto com os ortodoxos, ou seja, para estar no meio termo, que ele não brigasse com ninguém, que estivesse tudo bem. Mais ou menos, na verdade seja dita, apesar de ele ter adotado uma posição doutrinariamente dúbia, nos seus atos ele esteve do lado do partido ariano. Assim, porque ele esteve contra Atanásio, porque na realidade ele até solicitou, participou de meios para condená-lo, né, na medida do possível. Só que a sua Sim, atuação pública, por assim dizer, foi dúbia, mas já na intenção de sim, englobar todos, e no fundo e no fim, né, nos bastidores, claro, tentando puxar o tapete de Santo Atanásio para que essa questão dolorosa fosse esquecida, né. sim, Porque se o conflito é só por uma palavra só, se é só pelo consubstancial, vamos removê-la e está tudo certo, vamos substituí-la. exatamente, exatamente. E isso aí, o consubstancial é causa de divisão, Atanásio é causa de divisão, é o tipo de coisa que a gente lê ad náusea na boca dos arianos ao longo de décadas. Isso divide, isso é contra a unidade da igreja, Atanásio ameaça a comunhão, Atanásio divide a igreja, Atanásio prejudica a comunhão na igreja. Isso aí, né, e o consubstancial é a mesma coisa. Então essas figuras mais, que não terão coragem de assumir claramente a sua afiliação heterodoxa vão sempre recorrer a esse tipo de argumento. Ao argumento da unidade da igreja, né. O mesmo pode se dizer da sua recente live, por exemplo, sobre a palavra filioque. Não, essa palavra tem que ser eliminada, ela causa divisão, por exemplo, né, a coisa se Sim, repete. Então se por tão sim, pouco nós devemos sempre prezar pela fé acima de uma unidade aparente, não é? Aí está justamente as acusações que faziam a Santo Atanásio, né. Poderia-se dizer que Santo Atanásio hoje em dia seria acusado de ser um integrista. Santo Atanásio hoje seria, nossa senhora, eu não sei como que esse pessoal hoje trataria Santo Atanásio. Não, não, se ele já foi tratado daquele jeito naquela época, hoje, nossa senhora, assim, o tanto de calúnia de que ele foi objeto hoje ia ser muito pior. Mas bom, agora, depois do concílio de Nicéia, como foi possível após Nicéia que os arianos eles foram condenados de um modo tão claro, de um modo tão preciso e cristalino, como foi possível que eles continuassem causando tamanhos problemas na igreja? Por quê? Porque eles mudaram de estratégia. Isso é muito claro a partir do final dos anos 320 ao longo dos anos 330. Em primeiro lugar, os arianos não se declararão arianos. Inclusive, eles recorrerão a um tipo de subterfúgio assim: como que eu, sendo bispo, serei discípulo de um padre? Logo, eu não sou ariano. Como se a questão fosse simplesmente hierárquica. Não se declaravam arianos. Mas, eles adotarão uma estratégia, isso para mim é bastante claro. Eusébio de Nicomédia e os seus, que eram homens bastante habilidosos, eles, em primeiro lugar, eles tratariam de conquistar o favor dos príncipes, primeiro Constantino e depois seu filho Constâncio. Eles conseguiriam o favor imperial.
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eles iriam atacar a fé? Não, não, de jeito nenhum. Eles iriam se desembaraçar daqueles personagens que, para eles, se afiguravam como inimigos mais perigosos da sua doutrina. Então o que que eles vão fazer? Eles vão, eh, atacar os bispos católicos, os bispos mais enfaticamente defensores de Nicéia. Vão substituir e no mais das vezes com calúnias, e não é acusando-os: "Ah, eles são nicenos", não. É porque não se podia, naquele momento, negar o concílio de Nicéia em razão do apego de Constantino àquele concílio. Hum, não, eles irão recorrer a todo gênero de mentiras contra esses bispos para expulsá-los das suas dioceses e substituí-los bispos do seu partido. E quando eles vissem que existisse espaço para isso, ou seja, quando eles tivessem conquistado a maior parte das dioceses ou as dioceses mais importantes do Oriente, eles iriam, aí sim, começar a reunir concílios para elaborar fórmulas de fé que suplantassem, que substituíssem a fórmula nicena. Então, esse é o percurso que eles seguem mais ou menos nos anos 330, 340, com Eusébio de Nicomédia à frente, com o seu partido chamado Eusebiano. Eles se diziam arianos? Não. Eles diziam que contestavam o concílio de Nicéia? Não diziam. Mas eles irão, em primeiro lugar, convencer Constantino de que são, de que aderem ao concílio de Nicéia. Eles conseguiram fazer isso. Constantino caiu na conversa deles. Foi isso, inclusive, que fez Eusébio de Nicomédia batizar Constantino. Muita gente pensa, ah, Eusébio de Nicomédia era ariano. Ele batizou Constantino no leito de morte. Logo, Constantino morreu ariano. Não, porque esse tipo de associação é obra de quem não entende o que estava acontecendo naquele momento. E o que acontecia naquele momento? Eusébio de Nicomédia não se dizia ariano para Constantino. Dizia, e esse vai ser um argumento que vai ser bastante utilizado. Eles diziam Eles se diziam favoráveis à pacificação na igreja. Retirar aqueles elementos que causavam divisão, dentre os quais Atanásio. Uma das primeiras vítimas foi o bispo de Antioquia, Santo Eustáquio, inclusive, depois que Santo Eustáquio foi deposto da sede de Antioquia, Antioquia ficou durante 35 anos sob mãos arianas. Nas mais variadas vertentes, arianos mais ou menos radicais, os católicos serão perseguidos, os católicos, eh, se negarão a comungar com esses bispos, se reunirão, eh, geralmente fora da cidade, com padres que se mantêm fiéis à fé, católica e fiéis a Santo Atanásio. A igreja de Antioquia, foi a que mais, por esse ângulo pelo menos, foi a que mais sofreu, durante a crise ariana, 35 anos com bispos arianos. Bom, então, Santo Eustáquio de Antioquia foi um dos primeiros, depois Santo Asclepas de Gaza, São Paulo de Constantinopla, tantos outros começaram a ser, começou-se a reunir-se, conciliábulos, para depor esses bispos sob todo gênero de alegação, até que Santo Atanásio, chegou nele, né. Os arianos perceberam que era necessário se desembaraçar dele, e desde o início do seu episcopado, Santo Atanásio foi vítima de calúnias por parte dos arianos. Os arianos não diziam: "Ah, ele não adere à nossa doutrina", não era isso. Os arianos, por isso que a crise ariana ela tem nuances que geralmente as pessoas não entendem. Na crise ariana não era, assim, católicos e arianos, claro, não, não. Em determinados momentos era conspiração, em determinados momentos não, sempre era muita conspiração, era simulação, era intenções dúbias, era palavreado confuso,
era mentira, era traição, era calúnia. A crise ariana é cheia disso. Então, não havia tanta clareza naquele momento quanto se supõe. Mas Santo Atanásio via. Santo Atanásio e esse talvez seja uma das raz essa talvez seja uma das razões pelas quais eles se precipitaram com tanto furor contra eles. Santo Atanásio entendia quem eram eles, entendia o que que eles queriam, né. E eles armaram desde o início muitas armadilhas para Santo Atanásio, o caluniaram de tudo que se pode imaginar, assim, de tudo mesmo, desde feitiçaria até, assassinar um bispo que apareceu vivo em pleno concílio, violar uma virgem cristã que se revelou uma prostituta contratada, de mandar bater num padre, de quebrar um cálice que nem era padre, de quebrar um cálice sagrado, de eh, que mais? De impor aos seus fiéis no Egito, de que só poderiam assistir missa, vestindo roupas de linho. É um tanto de coisas, assim, que eles inventavam para convencer o imperador Constantino de que Atanásio era um problema para a própria ordem pública. Como se Santo Atanásio fosse, de fato, um inimigo da paz pública. E, o cúmulo disso, pelo menos nesse primeiro momento, eh chegou quando em 335 reuniu-se, eu acho que é um dos mais vergonhosos episódios da história, da nossa história católica, o concílio de Tiro, no qual Santo Atanásio foi acusado de tudo isso, desmentiu todas as acusações, os arianos, eh, forjaram um inquérito todo maculado por vícios, no Egito contra ele, usaram de violência, usaram de suborno, eh eh, o recorreu-se a pagãos e a judeus para deporem contra Santo Atanásio, sem permitir que nenhum, favorável a Santo Atanásio depusesse, enfim, até que o condenaram, como culpado de um tanto de coisas, o excomungaram e Santo Atanásio. E ali, talvez tenha sido o seu erro, que ele não voltaria a cometer, antes mesmo de ser condenado, ele percebendo que aquilo era um jogo de cartas marcadas, ele deixou Tiro, foi para Constantinopla e foi apelar diretamente para Constantino. Constantino dobrou-se, porque os arianos acusaram Santo Atanásio de proibir o fornecimento de trigo egípcio para Constantinopla. E eles eram habilidosos, isso foi especialmente, incômodo para Constantino saber disso, porque recentemente Constantinopla havia sido palco de revoltas pela falta de pão. Então Constantino ouviu aquilo, falou: "Ah, então ele é o responsável? Vai para o exílio". Esse foi o primeiro exílio de Santo Atanásio, em Trèveres, ficava na Gália Bélgica, né, fica na atual Alemanha. Vejam só, do Egito, ele era bispo em Alexandria, foi mandado para Gália. E ele ficou 2 anos lá, que ele foi o seu primeiro exílio. Logo antes de morrer, em 337, Constantino, arrependido, permitiu que ele voltasse. E quando Constantino morreu, os seus 3 filhos, que partilharam o império, Constantino II, Constâncio II e Constante, permitiram que ele retornasse para Alexandria. Bom, a morte de Constantino inicia uma nova fase da 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 história da crise, porque os eusebianos, eles obtêm algo que até então eles não haviam obtido, que é a o favor, que é a adesão do imperador de um imperador à heresia. Constantino, ele em momento algum, ele dá sinais de aderir ao arianismo, certo? Mas o seu filho, Constâncio, que era imperador que herdou a parte oriental do império, que era justamente o centro, o epicentro da crise, Constâncio, ele se tornou semi-ariano e passou de fato a desprezar, a doutrina de Nicéia, sobretudo na medida em que era convencido pelos bispos eusebianos de que ele tinha autoridade dogmática. O reinado de Constâncio, o reinado de, mais de quase 30 anos, 25 anos de Constâncio, que corresponde ao apogeu da crise ariana. Constâncio vai ser o grande sustentáculo político do arianismo. Durante o reinado deste homem,
o imperador ele vai de fato, se imiscuir nos assuntos da igreja, assim, no seu âmago, ele vai mexer em doutrina, ele vai se tornar instância máxima, de decisão em caráter doutrinal, de caráter dogmático. Vai ser, assim, um horror. A crise ariana, ela em grande medida também é uma crise motivada pela tentativa deste império que está em vias de se cristianizar, de se assenhorar com a própria igreja. Eu digo isso no meu livro também. A crise ariana ela foi o combate dos bispos católicos, ele foi não apenas contra a heresia, mas foi também um combate contra essas pretensões de imperadores hereges de controlar a igreja naquilo que é mais próprio dela, saber, na sua doutrina. Então, quando nós vemos Santo Atanásio escrevendo contra Constâncio, quando nós vemos Santo Hilário escrevendo contra Constâncio, Lúcifer de Cagliari escrevendo contra Constâncio, esses bispos que combateram o cesaropapismo de Constâncio, eles estão não apenas lutando pela integridade da fé de Nicéia, quanto também lutando pela liberdade da igreja em face destes im deste de da das ambições deste imperador. Pois bem, eh, então Constâncio ele foi colocado a serviço da heresia e, sobretudo, repito, eh, sobretudo na medida em que ele era convencido pelos arianos de que era dotado de autoridade para dogmatizar. E tão logo e apesar de num primeiro momento ele ter permitido que Santo Atanásio retornasse, sobretudo por pressão dos seus irmãos, que eram católicos, seus irmãos não aderiram a não foram controlados pelos eusebianos, Constantino e Constante. Estes permaneceram nicénos católicos. Eles pressionaram para que a vontade do pai fosse feita e Santo Atanásio pôde voltar. Mas, imediatamente Constâncio, como eu disse, colocou-se a favor dos eusebianos. Inclusive, ele, eh, prestou-lhes um grande favor, na medida em que começou a se desembaraçar dos bispos católicos, repito, ainda seguindo aquela lógica de acusá-los de uma série de coisas para colocar Eusebiano no lugar. Um dos casos mais sensíveis nesse sentido foi o exílio de São Paulo, bispo de Constantinopla, eh, e a sua substituição pelo próprio Eusébio de Nicomédia, que se tornou bispo de Constantinopla, ainda sob Constâncio. E não demorou para que Santo Atanásio, que havia voltado, se tornasse objeto das conspirações deles. Santo Atanásio decidiu escrever ao Papa, dessa vez esse é o momento em que o Papa entra de fato na contenda, o Papa São Júlio I, homem mais enérgico do que São Silvestre, e Santo Atanásio, percebendo que se estava preparando algo contra ele, apresentou-se, escreveu ao Papa, expondo as suas razões. Os arianos também foram até o Papa, encheram a cabeça do Papa, tentaram colocar o Papa contra o Santo Atanásio, não conseguiram, reuniram um concílio em Antioquia, que depôs Santo Atanásio por aquela série de acusações já 1000 vezes desmentidas, e Santo Atanásio, e dessa vez, Santo Atanásio ele não apenas foi exilado, como fizera Constantino, como ele foi deposto da sua condição de bispo de Alexandria e substituído, foi eleito para substituí-lo um homem terrível, chamado Gregório da Capadócia. A substituição foi tudo menos pacífica, houve na verdade um banho de sangue, foi na Sexta-feira Santa de 340, se não me engano, 39, eu acho que é 40. eh, Santo Atanásio estava oficiando na Sexta-feira Santa, a igreja foi invadida, houve um banho de sangue e Santo Atanásio fugiu para Roma. Iniciou-se dessa vez agora, houve começou uma perseguição sangrenta em todo o Oriente contra os católicos, sobretudo em Alexandria e no Egito, que era a cidade e a província de Santo Atanásio, e Santo Atanásio foi a Roma para apelar ao Papa, e com ele
uma série de outros bispos de todo o Oriente, depostos injustamente, vítimas de violência por parte dos eusebianos, para apelar ao Papa Júlio. O Papa exigiu dos arianos, então, que comparecessem em Roma para prestar conta dos seus atos. Quando da reunião de um concílio que ele iria promover em Roma em 340. Os arianos não apenas não compareceram, como reuniram o seu próprio concílio em Antioquia, isso em 341, que elaborou a primeira fórmula de fé depois da Nicena, que era uma fórmula de fé claramente semi-ariana, que substituía o consubstancial pelo substância semelhante, sugerido por Eusébio já no concílio de Nicéia. Naquele momento, e vejam que coisa, né? É, reuniam-se dois concílios, um em Antioquia, ariano ou eusebiano, e um em Roma, católico, niceno. Os arianos já estavam organizados, já estavam agindo de modo subreptício, mas planejado já há pelo menos 15 anos, desde o Concílio de Nicéia. Agora, desde o Concílio de Nicéia, só agora que os católicos se reuniam em Roma, em torno do Papa, percebendo que existia contra eles e agindo dentro da igreja uma facção heretizante que precisava ser parada. É aquilo que nosso Senhor diz, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Somente agora os católicos percebiam o que estava acontecendo. Bom, os anos 340, eles serão, já mais do que os anos 330, um período de maior ofensiva dos nicenos contra os eusebianos. Sobretudo considerando que eles, os católicos, eles tinham o apoio do imperador do Ocidente, que era o imperador Constante, católico, enquanto o Oriente estava nas mãos de um imperador ariano, Constâncio. E foi, inclusive, sob pressão do imperador Constante, que pressionou o irmão Constâncio para que permitisse, que se reuniu um concílio em 344 na cidade de, alguns traduzirão para Sárdica ou outros Sardica, eh, na Panônia, um concílio que pretendia finalmente colocar, pacificar a igreja. A igreja estava totalmente dividida, já havia mais de um credo em uso, bispos do Oriente depostos no Ocidente haviam sido eh, absolvidos das acusações contra eles pelo Papa e pelo Concílio de Roma. Enfim, a igreja estava uma confusão. E reuniu-se esse concílio que se pretendia uma reconciliação. Chegaram os católicos, tanto os do Ocidente, o Ocidente ainda não havia sido penetrado pelo arianismo, mas e também os bispos católicos do Oriente, que estavam exilados no Ocidente, inclusive Santo Atanásio, e os bispos semi-arianos, o partido eusebiano chegou. E houve ali um desentendimento, os eusebianos perceberam que não poderiam controlar aquele concílio como estavam acostumados a controlar os conciliábulos do Oriente. Chegaram em Sardica ou Sárdica, voltaram atrás, reuniram seu próprio concílio, seu conciliábulo, sua camarilha em Filipópolis. Enquanto isso, o concílio católico reuniu-se em Sardica, um excomungou o outro, uns bispos excomungaram os outros, a igreja estava ali claramente em cisma. Aquele foi o primeiro cisma entre Oriente e Ocidente, Oriente católico, a Santo Atanásio desse lado, e Ocidente católico e Oriente eusebiano ou ariano. Constâncio, que era o grande favorecedor do arianismo, ele, por pressão do seu irmão, permitiu que os bispos exilados voltassem, que os bispos exilados no Ocidente, né, os bispos que ele havia expulsado do Oriente, voltassem.
dentre os quais Santo Atanásio. Santo Atanásio pôde voltar para sua diocese em 346. Aquele bispo usurpador que haviam escolhido para ficar no lugar dele, Gregório da Capadócia, foi já havia morrido depois de causar um autêntico derramamento de sangue contra os católicos de Alexandria do Egito, e Santo Atanásio pôde voltar em 346. Em um primeiro momento, Constâncio, ele deixou, a partir dessa data, ele pareceu deixar de se manipular pelos bispos eusebianos, pelos bispos heréticos. Mas logo ele mostrou que de fato ele continuava nos seus antigos sentimentos. Ele temia o irmão, ele temia o imperador Constante, que era católico, mas quando Constante morreu em 353, se não me engano. Constante morreu, ele se tornou imperador de todo o Império Romano, Constâncio, Eusebiano, Severiano, se tornou imperador de todo o Império Romano e pôde, de fato, colocar, e agora de modo definitivo, o poder imperial romano a serviço da heresia. E ali, isso nós estamos já no começo da década de 350, e aqui as coisas começam a ficar mais sensíveis e talvez até mais confusas. Por quê? Se estava muito claro que a fé nicena, isso é importante, hein? A fé nicena, a fé de Nicéia, se confundia com a pessoa, quase que se confundia com a pessoa de Atanásio. Enquanto Santo Atanásio continuasse de pé, ele estava de volta em Alexandria já desde 346, lá governando sem contestação. Gustavo Bardi fala de a década de ouro de Santo Atanásio, 346, 356. Ali ele reinava sem contestação, escrevia contra os arianos, defendia a fé, dizia tudo às claras. Eles entenderam, é necessário acabar com este homem. E mais, qual foi o lugar que até aqui Atanásio sempre teve os seus maiores apoiadores? O Ocidente. Por quê? No Oriente eles já haviam dominado, substituindo os bispos católicos pelos arianos. Os exilaram, mas os católicos e Santo Atanásio tinham sempre o lugar que os apoiava e sem reservas. O Ocidente. É necessário, portanto, fazer com que os ocidentais condenem Atanásio. Porque, condenado Atanásio, a defesa da fé de Atanásio, a fé de Nicéia, vai levar o seu maior golpe. E a nossa doutrina vai poder substituí-la. Pois bem, começou-se a reunir concílios no Ocidente, porque Constâncio recentemente havia, com a morte do seu irmão, se tornado imperador de todo o Império Romano. O Ocidente, que era de Constante, católico, até então, agora era dele. Então os arianos podiam, o partido eusebiano podia utilizar agora o mecanismo imperial no Ocidente, a máquina imperial no Ocidente, a seu serviço, como já haviam feito no Oriente. E, naquele momento, aconteceu algo que, no Ocidente, que afigurou aos arianos uma ocasião para isso, que foi a morte do Papa Júlio, São Júlio, que até então havia sido o, o grande defensor de Santo Atanásio no Ocidente, e a sua substituição, né, a sua sucessão,
Ele foi sucedido por um novo papa em 352, o Papa Libério. E desde o primeiro momento, os arianos tentaram trazer o Papa Libério para o seu lado. E Libério, em momento algum, ele, demonstrou se colocar ao lado deles, ao contrário. No entanto, Libério achava que era possível resolver as coisas de modo, digamos, dialogado. Vamos reunir um concílio, uma reunião aqui no Ocidente, para resolver definitivamente essa questão. Libério pediu isso ao imperador Constâncio, sendo que na verdade era justamente isso que Constâncio queria. Porque ele estava habituado a controlar os concílios. No Ocidente, os concílios, as reuniões de bispos aconteciam sem interferência das autoridades políticas. Libério não sabia, no entanto, que no Oriente, talvez ele não soubesse, que no Oriente as tropas imperiais, a guarda imperial controlava os concílios. E era justamente o que Constâncio queria. E Constâncio falou: tudo bem, vamos reunir um concílio. O Papa falou: ah, não, vamos reunir um concílio em Aquileia. É, Constâncio falou: não, vamos reunir um concílio em Arles, no sul da Gália. Reuniu-se o concílio em Arles e o Papa enviou os seus legados, entre os quais Vicente de Capua, que havia sido, enquanto padre, ele agora era bispo, enquanto padre havia sido eh, presidente do concílio de Nicéia, com Ósio de Córdoba. E os enviados do Papa, assim que chegaram ao concílio, pediram: bom, vamos discutir em primeiro lugar a questão da fé. Porque o que está em jogo na igreja hoje é isso, existem muitos os que contestam a autêntica fé nicena. E Constâncio falou: não, primeira coisa que nós vamos discutir aqui é Atanásio. E os bispos arianos estenderam para os legados papais, imediatamente na frente deles, uma folha. Aqui está a condenação de Atanásio. Assinem. Os legados papais claudicaram, assinaram. Muitos bispos da Gália também, por medo da pressão, por medo por pressão, né, pela força. O Papa Libério, quando soube, ficou irado, eh, recusou imediatamente, legitimidade para o que os seus legados fizeram, e exigiu que se reunisse um segundo concílio, dessa vez com liberdade, para que se discutisse a fé. E foi reunido no ano seguinte um concílio em Milão. E para este concílio, desta vez, o Papa enviou 2 personagens de grande prestígio, de grande, fé e de fortaleza: Santo Eusébio, bispo de Vercelli, e Lúcifer, bispo de Cagliari, que lá chegaram enquanto representantes do Papa, e que lá foi um concílio grande, com uma afluência de, se não me engano, 300 bispos ocidentais, e lá houve uma série de maquinações, uma série de manobras, e sempre o que se exigia dos bispos ocidentais era a condenação de Atanásio. Quase todos assinaram, menos os 2 enviados do Papa, Santo Eusébio e Lúcifer de Cagliari, e o bispo de Milão, São Dionísio. Os 3 se negaram a condenar Santo Atanásio, porque entendiam que golpear Atanásio era golpear a fé nicena. E foram por isso exilados no Oriente. Mas nesses 2 concílios, o concílio de Arles e o concílio de Milão, uma multidão de bispos ocidentais acabou fraquejando. Houve ainda o terceiro concílio na Gália, o concílio de Béziers, depois do qual o grande combatente da fé na Gália, que era Santo Hilário, bispo de Poitiers, passou a história até como o Atanásio do Ocidente, pelo seu fervor na sua luta contra os arianos.
Ele foi também exilado para o Oriente, ele foi para a Ásia Menor, sobretudo, pela ação do grande representante do arianismo na Gália, que era o bispo Saturnino de Arles. E em todo lugar, narram os cronistas, no Ocidente agora, chegava a seus bispos exigindo a condenação de Atanásio, a excomunhão de Atanásio. Também foram exilados Ósio, bispo de Córdoba, o ancião já com quase 100 anos, talvez nesse momento já chegava aos 100, que também se negou a condenar Santo Atanásio, e o Papa Libério, que, sequestrado a Roma, de Roma para Milão, foi levado ao imperador, com, eh, contestou publicamente o imperador Constâncio pelo que ele estava fazendo, negou-se a condenar Santo Atanásio e a comungar com os arianos e foi exilado para Bereia, na Trácia. E assim, progressivamente, os principais combatentes da fé católica no Ocidente foram exilados e substituídos por bispos, se não arianos, pelo menos bispos dispostos a comungar com os arianos, a condenar Santo Atanásio e a não causar problemas para o partido eusebiano. Criou-se, então, todo o quadro propício para que em 356, depois de 10 anos em paz na sua diocese, Santo Atanásio fosse expulso de Alexandria pela terceira vez. Também com uma série de episódios sangrentos que o próprio Santo Atanásio registrou, né, porque Santo Atanásio ele é uma das principais fontes porque aconteceu nessa época, ele escreveu, contando, narrando. Ele foi expulso de Alexandria. Aliás, na verdade ele fugiu, porque queriam pegá-lo para matá-lo. E ele teve inclusive que, como os arianos eles usavam isso, né, pra, contra ele teve que escrever um dos livros dele chamado Apologia de sua fuga, Apologia de fuga sua, né, pra justificar com exemplos da escritura, do próprio evangelho, como não há problema nenhum em se fugir quando se é perseguido. Na verdade isso é um preceito do Senhor. E ele passou, Santo Atanásio foi embora de Alexandria em 356, voltou em 362, né, passou 6 anos vagando pelos desertos do Egito e da Palestina, mas sempre escrevendo, sempre combatendo, eh, escrevendo cartas. Os monges, né, eram os principais, eram seus principais, emissários, né, por isso eles foram especialmente perseguidos pelos arianos também, eh, enfim. E chegamos então ao ano de 356. Aí e este é um ano bastante relevante, porque ele marca o início de fato da da das da tentativa aberta dos arianos de impor à igreja uma fórmula de fé diferente da de Nicéia. Por quê? Já havia 2, a fórmula de Antioquia de 351 e uma primeira fórmula de Sírmio. Sírmio é uma cidade na atual Sérvia, onde reuniu-se um concílio regional em 353 que elaborou uma nova fórmula de fé. Mas houve, a partir do ano de 356, algo que no meu livro eu chamei de caminho sinodal da década de 350, porque, eh, demonstra mais ou menos o que é a tal da sinodalidade, né, a partir de 357 na verdade. Em 357 foi reunido antes de explicar isso, vejam, entendam bem, uma coisa que é preciso entender aquilo que eu falei. A história da crise ariana, ela não é uma história, preto no branco, com 2 partidos claros digladiando-se, assim, católicos de um lado, arianos de outro, e um entendendo qual é a postura. Não. Depois do Concílio de Nicéia, que é uma breve recapitulação, os arianos mudaram de estratégia, adotaram uma nova estratégia para conquistar a igreja e fazia parte dessa estratégia não se dizerem arianos. Eles se diziam antes defensores de uma fórmula de fé
intermediária entre o consubstancial de Nicéia e o de substância diferente de Ario. Eles diziam o seguinte, dentre outras coisas: o consubstancial, ele não está na Escritura. Proto-protestantes. O consubstancial não está na Escritura. O consubstancial, ele é causa de divisão. E o consubstancial é ele pode ser ocasião de heresia sabeliana. Então adotemos uma fórmula intermediária, na qual ou ou se substitua o consubstancial pelo de substância semelhante, própria, aquilo que caracteriza mesmo o semi-arianismo, ou que não se fale mais de substância, que não se fale mais de ousia. Isso é uma palavra difícil, complicada, isso não está na escritura, isso só gera confusão, vamos parar de falar em substância. Então, sempre aquela tentativa, isso é muito interessante. Por mais que não se ataque claramente, a doutrina do consubstancial se ataca a palavra. Como se dissesse assim: "Não, eu até concordo com o que vocês querem dizer quando falam consubstancial, mas essa palavra, ela ela é complicada. Então vamos abrir mão dela, ou substituindo por uma fórmula intermediária, ou nem falando de substância. Melhor não falar disso, isso é complicado demais. Isso só gera confusão". Essa foi a estratégia dos arianos desde então. E eles formaram uma autêntica facção política, cujo chefe era Eusébio de Nicomédia. A essa altura ele já estava morto há um tempo. Ele já tinha sido substituído por outros ali na chefia do partido: Eudóxio de Basílio de Ancira, Eudóxio de Antioquia e vários outros. Só que veja a coisa curiosa. Os primeiros eusebianos eram, nós poderíamos dizer, eles eram arianos camuflados. Eles recorriam a isso que nós chamamos semi-arianismo como uma estratégia. Mas a partir disso colocaram durante 20 anos em marcha toda uma facção episcopal dentro da igreja, que cercava o imperador Constâncio, que combatia os bispos católicos, né, com esse tipo de finalidade. Só que, veja que coisa curiosa, com o tempo, passou a existir dentro deste partido eusebiano, bispos que, eu não vou usar a expressão boa-fé, mas que de fato acreditavam no semi-arianismo e que julgavam o arianismo uma heresia, que consideravam o de substância diferente de Ario, dizer que o filho é criatura, que tudo aquilo, julgavam que aquilo era uma heresia, mas que também não toleravam os nicénos. Então, aquilo que antes era uma simples uma estratégia discursiva, retórica, para acabar com a fé de Nicéia, com o tempo, inclusive os líderes, os chefes do partido eusebiano, dos quais o principal era Basílio de Ancira, de fato acreditavam naquilo. Mas aí criava-se um problema, porque dentro do partido eusebiano tinha arianos convictos também, cujo principal teólogo era o célebre Aécio, que ressuscitou doutrinariamente, na década de 350, o arianismo na sua versão mais pura. Ao mesmo tempo em que havia bispos dentro do partido eusebiano que falavam: "Não, nós não somos arianos". Era o que que acontece? Os católicos, eles foram expulsos de todo canto. Estão exilados, as dioceses estão tomadas,
Tudo bem, os nicenos já perderam. Agora vamos dividir o butim. Agora vamos ver dentro da nossa facção quem vai controlar. E os semi-arianos falam: "Não, nós não somos arianos". E do mesmo modo como combatiam, os católicos agora vão combater os arianos puros, os arianos mais radicais de dentro do seu partido. A partir de 356, 57, como os católicos já estão, sim, eles já perderam tudo mesmo. Agora a briga é dentro dos hereges, dentro do partido herético. Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, muito parecido. Conservadores e progressistas radicais brigando. Os mais moderados e os mais radicais brigando para decidir. Os tradicionais já estão fora mesmo, mesma coisa. E aí aqui começa aquilo que eu chamei de caminho sinodal da década de 350, uma sucessão de sínodos arianos ou semi-arianos, um depois do outro, com Constâncio, com a sua mania de dogmatizar, na expressão de Amiano Marcelino, historiador pagão, que diz isso de Constâncio e com razão. Em 357 foi reunido um concílio em Sírmio, o segundo concílio de Sírmio, que aprovou um credo abertamente ariano. E aqui surgem os vários nomes. Agora, a gente pode chamar de de ariano radical, ou anomeano, ou aeciano. Essa, essa, essa ressurreição do arianismo mais puro da década de 350. Aquilo que falava que Cristo é criatura, houve um tempo em que o filho não existia, tal. A- Reuniu-se um sínodo, um concílio regional, um sínodo em Sírmio, 357, que aprovou uma fórmula de fé abertamente ariana. Vejam só que coisa. Tal não acontecia desde antes do Concílio de Nicéia. Um grupo de bispos que falam: "Nós somos arianos mesmo. E estamos ensinando essa doutrina". Veja como eles foram eficazes no seu processo de infiltração. Isso 357. No ano seguinte, 358 foi uma confusão. 358, eh, reuniu-se o Concílio de Antioquia por um bispo sob a liderança, sob a presidência do bispo de Antioquia, que era um ariano radical, Eudóxio, falou: "Ah, lá em cima eles aprovaram uma fórmula, eh, ariana, vamos fazer a mesma coisa aqui". E elaboraram um credo condenando tanto o consubstancial de Nicéia, dos católicos, quanto o de substância semelhante dos semerianos. Agora, era o de substância semelhante sendo expressamente condenado pelos próprios arianos. Mas isso gerou uma reação, porque, ué, dentro do nosso partido, dentro do partido eusebiano, quem dava as cartas eram os semerianos. E aqui naquele mesmo ano, 358, reuniu-se em Elcira, na Ásia Menor, atual Ankara, capital da Turquia, um bispo sob presidência de Basílio de Ancira, um concílio semeriano, que condenou esses 2 concílios anteriores, o segundo de Sírio e o de Antioquia, e aprovou um credo semeriano. E esses bispos semerianos conseguiram novamente o favor de Constâncio, que tinha durante um tempo estado a favor dos arianos radicais, e reuniram em Sírmio um terceiro concílio semeriano também, que aprovou uma terceira fórmula de fé de Sírmio. Tem 3 credos de Sírmio. 2, semi-arianos, o primeiro e o terceiro, e um ariano, o segundo. E no ano seguinte, veja, o estado da igreja era essa bagunça. E Constâncio falou: "Não, ó, vamos resolver. É necessário uniformizar, é necessário que a igreja aprove
que a igreja inteira aprove uma fórmula de fé como foi aprovada aquela de Nicéia. Porque essa situação era frágil. É uma coisa interessante, porque lá no concílio de Sardica, concílio católico, em 344, foi sugerido no concílio que se elaborasse um credo, os católicos, que se elaborasse um credo ainda mais preciso do que o de Nicéia. Quem sugeriu isso foi o próprio Ósio de Córdoba. Não, vamos elaborar um credo novo, dessa vez assim, deixando a nossa doutrina mais clara ainda, como se fosse possível. E foi Santo Atanásio que se levantou e falou: "Não, não, vamos ficar com a fórmula de Nicéia até o fim". E durante a crise inteira, os católicos não aprovaram nem sequer uma fórmula de fé diferente da de Nicéia. Essa foi a fraqueza dos arianos, ficar reunindo os concílios e mais concílios, com fórmulas e mais fórmulas discordantes, algumas até contraditórias umas com as outras. Era extremamente uma situação de extrema fragilidade, até que o imperador Constâncio, que era a causa eficiente disso tudo, ele era aquele que de fato, possibilitava que isso de fato acontecesse. Falou: "Não, eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez. Eu vou reunir um grande concílio, no qual será aprovada uma única fórmula de fé por toda a igreja". Mas aí ele pensou: "Não, vou fazer até mais do que meu pai fez. Para garantir que este concílio, que a esta fórmula de fé adira o maior número possível de bispos, eu não vou reunir, não é um concílio não, é 2, um no ocidente e um no oriente. E no final, se eles entrarem em desacordo, eu decido". E assim, reuniu-se no ocidente o concílio de Rimini ou Rimini, na Itália, e no oriente, em tese, seria o mesmo concílio, com uma parte ocidental e uma parte oriental. E no oriente, o concílio de Seleucia, na Isáuria, no sul da Ásia Menor. Na prática, foram 2 concílios, e aqui vou resumir. No concílio de Rimini, compareceram quase 400 bispos do ocidente, que os arianos conseguiram engabelar. Fizeram com que eles, aprovassem uma fórmula de fé arianizante. Convencidos de que não era uma fórmula ariana, tal. Inclusive, um dos principais nomes do partido ariano, para convencer os bispos ocidentais a assinarem aquela fórmula de fé, a fórmula de o Niké, acrescentar Valente de Mursa, né, esse bispo ariano, acrescentou uma última forma. Quer ver que nós não somos arianos? Vamos dizer também, ó, o filho não é uma criatura como as outras. Tá vendo? Nós não somos arianos. Mas, meu Deus, se ele não é uma criatura como as outras, ele é de alguma forma uma criatura. Não como as outras, mas é uma criatura. E os bispos ocidentais, boa parte com pressão, assinaram. E no Oriente, bom, no Oriente, essa parcela ocidental deste concílio, que foi o concílio de Seleucia, a briga, no concílio de Rimini, a briga foi entre arianos, entre, sei lá, semi-arianos e católicos. No concílio de Seleucia, que era a parte oriental, no Oriente, os católicos já haviam sido expulsos de todos os lugares, de todas as dioceses. A briga ali foi entre semi-arianos e arianos radicais. Não chegaram em nenhuma resolução doutrinária, levaram a questão até Constâncio. Constâncio reuniu
um outro concílio em Constantinopla, que aprovou uma fórmula de fé que já pertencia a uma terceira facção dentro do partido ariano, que eu chamo de semi-ariano, uma posição entre o arianismo radical e o arianismo moderado, cujo cuja cabeça era o bispo de Cesareia, Acácio. Isso alguns por isso que frequentemente são chamados acacianos. E ali, isso foi em 360, com a aprovação daquela fórmula de fé e toda a máquina imperial romana colocada a serviço dela, chegou-se finalmente àquele momento da história da igreja que, nas célebres palavras de São Jerônimo, o mundo dormiu católico e, com um suspiro, acordou ariano. Nós vemos até aqui que não se trata, essa frase de São Jerônimo, ela se trata mais de uma força de expressão, porque eu não foi dormir o católico nem acordou ariano, né. A o processo, foi bastante claro e bastante longo. Mas os anos 360 e 361 são o ponto de apogeu da crise ariana, no qual os católicos já estavam expulsos das suas dioceses. Aqueles, tanto os sacerdotes quanto os leigos, que não comungassem com os bispos arianos, eram castigados. Célebre o caso de Macedônio, bispo ariano de Constantinopla, que, eh, como havia uma multidão de católicos que não queria comungar com ele, e aqui comungar nos 2 sentidos, tanto estar em comunhão quanto comungar mesmo da mão dele, ele trazia essas pessoas diante dele e colocava a sagrada hóstia na boca desses fiéis e forçava a goela abaixo com um pedaço de pau. E violências semelhantes foram praticadas e perpetradas contra os católicos em todos os lugares, ou quase todos os lugares, sobretudo no Oriente, na Gália, na Itália, nas províncias, balcânicas, dalmáticas. E mais, e ali de se ver já depois do duplo concílio de Rimini e Seleucia e deste concílio extra de Constantinopla, eh, um avanço da crise, na medida em que você vê que até então os cabeças do partido herético haviam sido semi-arianos. Mas com a vitória dos acacianos, que eram, no final das contas, arianos radicais, os próprios bispos semi-arianos começaram a ser perseguidos. Os semi-arianos, que até então haviam sido os promotores das calúnias, das perseguições, das deposições aos bispos católicos, eram eles agora objeto de perseguição. Eram expulsos das suas dioceses, Basílio de Ancílio, Eleuso de Císico, tantos outros. Estes homens que agora perceberam: "Nossa, mas agora somos nós as vítimas". De fato, a essa revo a o arianismo foi uma espécie de revolução. A revolução avançou na igreja a este grau. Ali foi o momento de os anos 360, 361, eh, foi o apogeu disso. O que possibilitou que isso cessasse, ou melhor dizendo, que possibilitou que a situação da igreja melhorasse um pouco. A morte de Constâncio, porque era ele o homem que possibilitava que isso tudo fosse feito. E é por nesse aspecto que eu esse é um dos motivos pelos quais eu considero a crise atual mais grave, porque naquele tempo,
havia um poder político forçando, né. Havia um poder político obrigando, havia um poder político, coagindo, ameaçando, matando até às vezes. Agora não, né, agora, todo mundo aderiu e todos os bispos, quase todos os bispos aderiram, e sem nenhuma pressão nesse sentido. Naquele tempo não, o que garantia de fato o triunfo da heresia ariana era o império, a força colocada a serviço da heresia. E a morte de Constâncio, em 361, fez com que, durante um tempo pelo menos, o Império Romano parasse de se colocar a serviço da heresia. Porque a Constâncio, sucedeu o imperador que não tinha interesse nem em um partido, nem em outro, porque nem cristão era, que era o imperador Juliano o Apóstata. Para eles, católicos e arianos, não valiam grande coisa, afinal, eram todos cristãos na cabeça dele, e a intenção dele não era arianizar a igreja, na verdade era repaganizar o Império Romano, que àquela altura já estava em vias de se cristianizar. Bom, ô Luigi, tem como a gente fazer uma parte 2 depois? Certeza, professor, até porque já deu 2 horas, né, bastante estendido e nem chegamos na questão do Libério, por exemplo. É, a gente pode fazer até uma parte 2.